Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Programa Mais Saúde, através da rede Canção Nova de rádio, diretamente dos estúdios da Rádio América aqui de São Paulo, mas para todo o Brasil, e inclusive além Brasil, né? Porque tem muita gente que nos ouve através da internet. Isso é uma maneira legal de você estar divulgando também, não apenas o programa, mas a comunidade Canção Nova. Às vezes a pessoa não conhece ainda a Canção Nova, mas você pode dar a dica, né? Fala do programa Mais Saúde, manda um e-mail, coloca o link, a pessoa começa a escutar o programa e de repente, quando vai ver, já está também ligadinho aqui na nossa programação. E você está fazendo o quê? Você está divulgando saúde, mas está também evangelizando. Este é o propósito, né? Lembre-se que as pessoas procuravam Jesus primeiro para se curar, né? Todo mundo saía correndo, puxa, ouvi falar que tem um homem que está curando as doenças das pessoas. E as pessoas iam então em busca de Jesus para curar os seus males físicos principalmente, né? E depois de curados, muitos deles, alguns não, né? Mas muitos deles acabavam seguindo o mestre. Então, eu nunca me esqueço quando eu estava naquela minha primeira época de ações missionárias, né? Porque Deus nos pede a cada momento uma ação. Então, quando eu comecei com esses trabalhos voluntários junto às comunidades católicas, principalmente aqui a Canção Nova, eu fazia aquele trabalho de tradução do francês de todos os missionários, padres, enfim, pessoas da igreja que vinham da França. E eu nunca me esqueço quando Dom Albert Marie de Mauleon, que era o diretor da Renovação Carismática, mas o diretor geral internacional, eu estava conversando com ele sobre as ideias de fazer nos momentos de acampamento, ações de saúde, isso naquele momento de transição, eu me formando em nutrição, mas continuando ainda nesse trabalho de tradução, né? E ele falou para mim, Gisela, isso tem muito a ver com Jesus, sim, porque as pessoas procuravam primeiro por ele para se curarem, depois, e principalmente uma cura física, para depois pensar na cura psíquica e espiritual. Então, falar de saúde é também evangelizar. Então, isso é um meio fantástico que você faz e de quebra você está fazendo o quê? Você está evangelizando, porque você está apresentando uma comunidade católica que tem o intuito de evangelizar através dos meios de comunicação. Então, a Canção Nova realmente oferece essa oportunidade e através do programa você pode estar divulgando isso. Então, passa um e-mail para os seus amigos, para os seus conhecidos. Olha, tem um programa legal que fala de nutrição, diferente, e manda o link e a pessoa começa a ter contato conosco. E também agora nós temos o programa Mais Saúde na TV, né? Todas as sextas-feiras às 13 horas. Gostaria muito que quem assistisse mandasse aqui uma mensagem dando a sua sugestão, quero ouvir sua opinião. Isso é muito importante porque esse programa, tanto esse Mais Saúde aqui na Rádio Canção Nova quanto esse da TV, ele é feito para você. Então, o que você precisa, o que você quer ouvir? Esse é a nossa missão. Então, manda pra gente também a sua opinião, o seu parecer, pode ser aqui, porque também participa do nosso programa. Ligue 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. O Mais Saúde na TV, você tem o e-mail do programa, que é Mais Saúde TV, tudo junto, @cançãonova.com. Então, eu espero a sua comunicação. E nós hoje estamos falando dos benefícios dos temperos, das especiarias. Mas lembrando, gente, não é aquela especiaria que você vai e compra toda lá um pozinho que já deve estar todo desvitalizado. Tem temperos muito bons, mas temperos muito bons industrializados são caros. Vamos fazer a nossa hortinha no nosso quintal. Vamos fazer a nossa hortinha no nosso jardim, na sacada do meu apartamento, ou então lá na área de serviço, ter lá um vasinho com as minhas ervas frescas, orgânicas, né? Isso cada um pode fazer. E
é aquilo que eu sempre falo. Não são grandes e mirabolantes mudanças que fazem a diferença. São as pequenas, colocadas em prática todos os dias, hábitos novos. Então, os temperos nos propiciam isso. E se você acha que na sua casa, e o pessoal detesta quando eu ponho coisa nova na comida, vamos aos pouquinhos. É a vantagem dos temperos. Os temperos você não precisa também colocar muito. O tempero tem que ser sutil. Na verdade, tem que ser aquela coisa diferente que você fala, tem alguma coisa aqui, mas você não chega a identificar. Porque quando você identifica, é porque ele está forte demais. Então, importante também, você tá sempre colocando um temperinho na comida do seu neném, quando ele tá lá entrando devagarinho nos alimentos, mamães que estão amamentando. Comam variedade também, porque ao longo do dia o seu leite muda de gosto pelas coisas que você come, e pelo amor de Deus, não vá, sabe aquela coisa de mitos que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quanto mais variada a sua alimentação, melhor vai ser o gosto do seu leite e melhor vai ser a adequação da sua criança depois na hora da introdução dos alimentos, tá? Então, cuidado com muito mito, tá? Tem cartilhas da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, explicando às mães isso. Você pode baixar pela internet. Hoje a internet é fantástica, você tem acesso a tantas informações de qualidade nesses sites de saúde confiáveis, né? Então você tem realmente umas cartilhas que mostram isso, que conforme a mãe tem uma variedade na sua alimentação, a criança tem uma melhor aceitação depois na introdução dos alimentos. Ninguém vai pôr sal na comida do neném, tá? Sal não precisa, nem açúcar, mas um alhozinho, uma cebola, aos pouquinhos você vai colocando temperos e a criança também já vai se acostumando, né? Senão depois fica aquela encrenca, né? Não gosta de nada, tem que ser muito aos poucos, depois pra gente recuperar o paladar dessa criança não é fácil, e dos adultos também. Então vamos colocando aos pouquinhos esses temperos que vão fazendo a diferença e que realmente já tem vários estudos científicos mostrando os seus benefícios. Bom, um que eu amo de paixão, vocês sabem disso, é o alecrim. Gente, o alecrim dá para fazer tanta coisa além de plantar no seu vasinho, né? O alecrim, ele é já clássico, reconhecido como prevenindo câncer, doenças cardiovasculares, mas eu uso muito o alecrim, inclusive na forma de fitoterápico, para a parte toda digestória. Então, além de você usar o alecrim como tempero, e ele combina divinamente com tudo, o alecrim combina bem com carne, combina bem com frango, combina bem com peixe, só toma cuidado. A vantagem que é aquela raminha grande, que pode dar todo um paladar no alimento, e depois quem não gosta de mastigar aquela coisinha mais dura, você pode tirar, porque já passou para o alimento, o tempero e as propriedades nutritivas também. O alecrim se propicia muito para isso. Você pode também fazer um chazinho de alecrim. Chazinho de alecrim é muito interessante para toda essa parte digestiva. E lembrando, você pode estar fazendo seus temperos aos poucos. Isso nós colocamos um capítulo no Escolhas e Impactos, aquele livro que eu fiz em parceria com o chefe Renato Calef. Tem um capítulo sobre os azeites que você pode estar temperando azeite, vamos chamar assim. Porque todas essas propriedades nutritivas e simpáticas que tem nos temperos, elas são, na sua grande maioria, elas são, digamos assim, elas têm afinidade com a parte oleosa do alimento. Então, quando você, por exemplo, pega um azeite de oliva e bate no liquidificador com um desses temperos, com uma dessas especiarias, com uma erva, por exemplo, você está aromatizando o seu azeite, mas você também está fazendo com que toda a biodisponibilidade de todos aqueles nutrientes, que são aqueles antioxidantes, que vão sair fazendo faxina dos radicais livres no nosso organismo, estejam aonde?
em contato com o azeite. Então você vai fazer o seu tempero da sua salada e ele vai ter lá um aroma de manjericão, ele vai ter lá um aroma de orégano. E isso o que está trazendo? Está trazendo justamente os benefícios agregados a esse azeite. Aí você pode guardá-los na geladeira e vai fazendo aos pouquinhos. Aí quando você vai ver, você tem assim a sua seleção de azeites aromatizados. E depois cada um vai descobrindo o paladar da casa. Aí a turma ali vai gostar mais daquele feito com manjericão, o outro vai gostar mais do alecrim, o outro vai gostar. Aí você pode também deixar esse azeite disponível para cada um fazer o seu tempero. O ideal é que a gente vá rodiziando. Por quê? Porque cada um tem os seus benefícios e aos poucos, todos os dias, você vai agregando uma série de nutrientes novos no seu organismo. Lembrando, eu sempre conto essa história. Você tem situações que não adianta, o seu corpo vai estar exposto a uma situação de risco, entre aspas, né? Então vamos supor, você está lá no ponto de ônibus com o seu colega, com a sua colega. Aí passa aquele caminhão com aquele bafo daquela fumaça preta em cima de vocês. Ninguém consegue ficar sem respirar, você acaba respirando aquela fumaça negra, né? Aquelas toxinas todas. Não tem jeito, aquilo entrou no teu organismo. Agora, como que cada organismo vai se livrar e, enfim, faxinar aquela toxina, vai depender do dia a dia daquilo que você come. Eu brinco e digo que cada célula é como se tivesse no nosso corpo um armáriozinho. E fica ali, você pode estocar um monte de coisas boas. Então, quando você come, por exemplo, um tempero, uma especiaria, é como se você colocasse um temperinho, né? Mas uma coisa boa dentro desse armário. Então, mudando um pouco a visualização, então é como se naquele armário você colocasse um filtro solar, uma galocha, uma capa de chuva, um óculos escuros, um chapéu. Então, toda vez que seu organismo é exposto a uma situação ambiental que, infelizmente, nós não temos muito o que fazer, o nosso corpo está preparado para fazer o quê? Para faxinar. Então, o que acontece? Quanto mais nutrientes você tem dentro da sua célula, lá bonitinho naquele armário, melhor vai ser a sua recuperação e a limpeza desses que nós chamamos radicais livres, que vem de várias formas. Vem da poluição, vem daquilo que comemos, que vem carregado de produto químico, principalmente industrializados, que para aumentar o tempo de prateleira acaba colocando mais de 8.000 substâncias que colocam nos alimentos. Aí tem aquela coisa, mas tem tolerância, né? A gente pode comer até tanto por dia. Bom, primeiro que quando eles falam isso, eles estão falando de um adulto. Aí eu fico me perguntando, criança, como é que faz com aquelas cargas tóxicas, né? E segundo, é aquilo por dia daquele alimento, mas você não come só aquilo, você come um monte de outras coisas que quando junta tudo é uma carga muito grande no seu organismo, tá? Então, temos que evitar de ficar comendo tanto produto industrializado e comer mais comida, produto in natura, como Deus colocou pra gente. Muita salada, salada almoço e jantar, gente, como se fosse remédio, porque ali tem um monte de substâncias fantásticas que vão fazer o quê? Vão varrer do seu organismo todos esses radicais livres. E lembrando que na salada você tem a possibilidade de estar usando esses azeites e azeites que você pode aromatizar, que são muito interessantes, tá? Mas olha, falamos do alecrim. Outra coisa super interessante que é padrão no Brasil, né? Ninguém faz a sua comidinha sem um temperinho de alho, né? O alho é fantástico, gente. O alho tem propriedades que a gente chama de hidrossolúveis. Hidro vem de água, né? Então elas são solúveis em água, e lipossolúveis, que são solúveis em gordura. Então o alho pega as duas possibilidades de você estar comendo tanto com gordura ou sem gordura. Ele tem essas propriedades que vão fazer bem do seu organismo. E tem uma outra coisa interessantíssima no alho. O alho tem, vamos supor, ele tem uma substância A e uma substância B,
que quando você macera, quando você tritura o alho antes de usar, e aí você pega aquele A e mistura com aquele B, os dois juntos dão o C. Então, essa terceira substância que é formada pela maceração, por isso que é importante, eu já falei isso nos artigos que eu escrevo para a revista da Canção Nova, tem um que eu coloquei essa receita: use o alho, mas sempre primeiro macere e espere 10 minutinhos antes de usar. É muito interessante você fazer isso, porque você vai estar tirando as melhores propriedades desse tempero. E o alho é reconhecido como um grande anti-inflamatório. Nós que estamos todos inflamados, né? Lembrando que a obesidade é uma doença inflamatória. Mas, além de tudo, ele ajuda a reduzir o colesterol ruim, tá? Porque colesterol é bom. Se não fosse, Deus não fazia o nosso corpo produzir. Ele é tão importante que, por acaso, se você não consumir colesterol, teu fígado produz. O problema é o excesso. Então, para esse excesso, o alho também é muito interessante. Previne câncer, tem vários estudos mostrando, tá? E melhora o retorno venoso. Então, quem tem problema de circulação periférica, né? Aquelas pernas pesadas, tal, o alho ajuda também. Então, é um tempero fantástico. Um outro tempero muito bom, que também nós brasileiros temos bastante acesso e todo mundo come, a cebola. E a cebola é rica numa substância chamada quercetina, que também é muito interessante, tá? Então, cebola também, estar consumindo, também tem estudos mostrando a melhora na prevenção do câncer, esse retorno venoso que a gente estava falando, que o alho também propicia, tá? Agora, canela, gente. Canela não dá pra gente plantar, mas a canela é bem tranquila, tá? Agora, procure a canela que você possa estar ralando. Eu sei que dá trabalho, mas é que ou você compra uma canela já moída, de muito boa qualidade, porque dependendo, a gente não sabe o que tem lá dentro. Será que tem canela mesmo? O professor Enio, vocês lembram do professor Enio, né? Professor Enio Alves da Silva, que muitas vezes no programa Mais Saúde, ele esteve conosco falando dos benefícios, de como higienizar melhor os alimentos, de como lidar na casa para ter menos contaminação alimentar, o que fazer com a geladeira, os ovos, enfim. O professor Enio, ele mostrou uns estudos onde fizeram uma avaliação de todos os temperos e temperos já prontos. E, gente, o que encontraram, eu nem conto para vocês. Deixa o professor Enio voltar aqui para a gente falar um pouco desses temperos. Ou então chás de saquinho, mesma coisa, naquele saquinho. O melhor sempre é a granel. E melhor que o a granel é você ter a sua folhinha lá na sua jardineira, que daí você vai fazer isso. Já pensou que chega a visita na sua casa? Você quer um chazinho de hortelã? Um capim-cidreira? Você vai lá, pega fresquinho? Gente, é um charme. E é outra qualidade o alimento, né? Então, a canela é maravilhosa. E nós sabemos que lá na Índia, né, eles usam muito a canela para temperos de pratos salgados. Os árabes também fazem isso com muita propriedade. Então, a gente aqui no Brasil tem mania de usar a canela somente para sobremesas, mas você pode usar também nos pratos salgados e dar um charme todo especial, muito gostoso. E o que a canela faz de bem? Ela ajuda a baixar glicemia. Tá? O que faz isso? Faz com que as pessoas que tenham diabetes, né, e que tem aquela dificuldade de controlar a glicemia, que é a quantidade de glicose circulando, melhore. Então, por exemplo, uma coisa bem interessante, você pegar a sua banana, você pode fazer uma sobremesa quente, muito gostosa, você aquece essa banana, tá? E você coloca canela, fica uma delícia. E você pode colocar também umas sementes de girassol, que fica maravilhoso, e fica uma sobremesa, um lanchinho da tarde fantástico. Ou então, sabe aquela comidinha que às vezes você quer na sua ceia? Perfeito, uma maçã assada com canela, olha que coisa gostosa. Só que aí não vai ficar colocando açúcar, né? Você aproveita que a maçã assada vai concentrar
a frutose e a glicose da própria fruta, e isso já vai bastar. E a pimenta vermelha? Porque os homens adoram uma pimenta e as mulheres imaginam sempre que pimenta faz mal. Então, quando eu digo que pimenta vermelha é do bem, os homens ficam fascinados e as mulheres olhando. Porque, gente, pimenta, ela não tem aquela coisa ardidinha? Toda a parte ardidinha, aquele gosto mais forte, é o princípio ativo que vai fazer bem pra gente. E a pimenta tem uma coisa chamada capsaína, que é fantástica. Por que quando a gente come pimenta a gente fica vermelho? Porque acelera o metabolismo. Então, dentre outras coisas, se você quer acelerar o seu organismo, você pode estar colocando a pimenta vermelha. Tem pimenta de cheiro, uma série também muito interessante, mas é aquela ardidinha que funciona. E além de tudo, ela faz um papel antioxidante, que é o tema hoje do nosso programa. Então eu falei de alguns temperos. Não abuse no sal. Lembre que usando mais temperos você precisa de menos sal. A gente come sal demais. Evite. Já vem sal embutido em todos os alimentos, esse sódio. Então evite de estar agregando mais sal ainda, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, hoje o programa Mais Saúde foi focado em temperos para você fazer pequenas diferenças no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, e vai fazer a diferença, você tenha certeza, ao longo da saúde de todos eles. Além do que, aquele tempero gostoso da mamãe, depois o filho vai ficar lembrando e você vai ensinar a sua nora, porque assim você também vai ter toda a família do lado do seu filho, né, fazendo com que melhore a saúde dos seus netos. É assim que a gente vai perpetuando saúde. Lembrando que nós, mulheres, somos promotoras da saúde da casa. Somos nós que, através do alimento, podemos estar colocando pelo menos 3 vezes por dia saúde ou não naquela alimentação. Mas eu tenho certeza que você que escuta Mais Saúde está muito preocupada com isso e que com as nossas dicas consegue sim melhorar todo esse padrão familiar. Lembre de divulgar, fale para os seus amigos, mande os links de como poder estar ouvindo o programa pela internet. E agora convido também vocês a estarem ligadinhos no Mais Saúde na TV, através da TV Canção Nova. Você pode estar todas as sextas-feiras às 13 horas assistindo aí o complemento do que nós falamos aqui. Quero deixar um beijo muito grande, espero vocês no próximo Mais Saúde e cheia de novidades. Até lá! Aleluia. Tudo que eu vejo, que eu sinto, que eu faço, tem o toque de Deus, tem a mão de Deus. Tudo que eu vejo, que eu sinto, que eu toco, tem o dedo de